Muito bem, nós vamos começar hoje, né, uma série de estudos sobre ética cristã. E é bom que vocês, inclusive, tragam papel, caneta, sabe? Porque vocês vão ver que nós vamos aprender coisas preciosas aqui. Eu coloquei lá na internet uma lista de perguntas. Coloquei tanto no Instagram da igreja como no grupo de WhatsApp, né? E deixe-me só ler para vocês aqui o que nós pretendemos estudar durante essa série. O título da série é A Ética Cristã como Resposta para Questões da Atualidade. Eu coloquei 40 temas aqui, mas vocês fiquem livres, viu? Se tiver mais alguma coisa nova, vocês podem trazer para a gente acrescentar aqui, porque com certeza vai ter. Sempre tem algum assunto que a gente esquece. Aí veja, nós vamos estudar sobre o que? Necessariamente não nessa sequência, mas a intenção é trabalhar todos esses temas. Em que a ética cristã se distingue da secular? Aborto. Quando começa a vida e quem tem poder sobre ela? Guerra e legítima defesa. É lícito armar-se? Namoro, noivado, casamento e divórcio. Drogas lícitas e ilícitas. O meu pet é um membro de minha família? Veganismo. O que posso e não posso comer? Pena de morte. Sexualidade à luz da Bíblia. Adoção de filhos. Imigrantes, estranhos em outro país. Feminismo na igreja. Eu e meu dinheiro. Quem é senhor de quem? Discriminação social, econômica, religiosa. Há racismo no seio da igreja? Violência. Cabe ao cristão o uso da força? Suicídio. Desespero ou incredulidade? Educação secular. Quando a escola ensina o que a família reprova. O cristão na universidade. A relação entre fé e ciência. Política. Direita, esquerda ou reino de Deus? Moda. Modéstia e decência. Culto versus show. Cultura gospel na liturgia da igreja. A morte, os mortos e sua memória. Mordomia do meio ambiente. Trabalho, prosperidade e pobreza. Movimentos sociais, lutas de classes, entre aspas, protestos. Combater a fome na comunidade e no mundo. Há limites para a tolerância? Liberdade de expressão. Posso dizer tudo o que penso? E quando a Constituição de um país fere a palavra de Deus? Comportamento nas redes sociais, ecumenismo e sincretismo. Todas as religiões levam a Deus? A representação artística da fé, na literatura, na pintura, na escultura, na música. O dinheiro na igreja. O que, quem e como administrar? Democracia na eclesiologia. 36. Jogos, vício ou lazer? 37. O que a Bíblia diz sobre o direito à propriedade privada? 38. A laicidade do Estado. 39. Os males da pornografia. E 40º tema, assédio moral, relações abusivas de autoridade. Se tiver algum assunto, pode colocar lá no grupo que a gente acrescenta, tá certo? Então, esse estudo que eu vou trazer para vocês hoje é baseado em 3 autores. Quais são eles? Tiago Santos, Augusto Nicodemos e Anísio Renato de Andrade. São 3 teólogos que trabalham bem esse tema e eu quero compartilhar o que eu aprendi com as leituras deles e, claro, fazer algumas associações com outras leituras que eu tenho a partir do curso de teologia. Então veja, Tiago Santos, ele diz que a ética expressa valores. Os valores são aquilo que chamamos de moral. Então, a ética que expressa os valores determina como devemos viver. Existe ética na antropologia, na sociologia, na filosofia, na teologia e também no cristianismo. Só que nós vamos trabalhar, claro, a ética do cristianismo,
que a ética, diferente das outras, baseada em verdades absolutas. Então nós não cremos em uma ética que seja restrita a um tempo, a um lugar geográfico, a uma cultura. Quando a gente estudar aqui, for estudando os comportamentos que nós devemos nutrir e desenvolver ao longo da vida, nós iremos estudar à luz da Bíblia. Como a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, o que Deus diz a respeito dos meus pensamentos, a respeito dos meus sentimentos, a respeito das minhas decisões, minhas vontades, quais são os critérios, né, que eu devo usar quando eu me ver diante de uma situação que exija uma ação. Então, qual é o caminho que eu tenho que escolher quando eu me defrontar com a situação com mais de uma opção? Então, a ética, podemos dizer que é a ciência da conduta, na verdade é a área da filosofia, da teologia, que trata da conduta humana. A ética cristã, ela é diferente da secular, a ética cristã. Mas pastor, por que a ética cristã é diferente? Porque a ética cristã, ela é fundamentada nos ensinos do Antigo Testamento e nos ensinos do Novo Testamento, em tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus disse e tudo aquilo que Jesus viveu. A ética secular, ela é determinada pelos costumes, pela prática social. A própria palavra ética, que vem lá do grego ethos, significa justamente isso, o costume. Quando se fala assim, o ethos da sociedade brasileira, se fala o quê? Se fala nos costumes que nós brasileiros, enquanto nação, vivemos e ensinamos no dia a dia. O estilo de música que a gente gosta, que é mais tocado, instrumentos até, a culinária brasileira, a língua brasileira, a maneira como nós construímos nossas casas, a arquitetura. Então, cada nação, cada povo, cada cultura tem o seu jeito de ser, tem o seu jeito de se relacionar, tem até a sua maneira de dormir, de entrar em casa. Quando você vai para o Oriente, né, no Japão, geralmente a primeira coisa que você faz é o quê? Deixa as sandálias, os chinelos do lado de fora da casa, né? Então, é uma cultura, faz parte. O brasileiro, ele geralmente não tem essa preocupação. Mas por quê? Não, porque não faz parte do nosso ethos, dos nossos costumes. Então, ética, no sentido original, tinha a ver com os costumes de um povo, aqueles comportamentos que mais apareciam dentro de uma comunidade, era chamado de ethos. Só que, como eu disse, a nossa ética, a ética cristã, ela não é determinada pelos costumes, ela é determinada pela revelação de Deus. Então, não é o que a maioria faz que determina como eu devo me comportar. A ética cristã não aponta nessa direção. A ética cristã diz que é o que Deus fala em sua palavra que orienta o meu comportamento. Então são duas coisas diferentes. A ética cristã é revelada, é fruto da vontade de Deus, conforme revelada nas Escrituras. Ela é imutável, ela é absoluta. A ética secular, ela é subjetiva, ou seja, depende muito do que você sente. Ela é relativa e ela é sujeita a mudanças na medida da prática. Os valores na ética secular mudam, a própria ética muda. A política, a educação e os meios de comunicação são forças que fazem com que essa ética secular se altere e se transforme. E olha como é importante, porque a base da ética secular é a economia e também a política, a economia e a política, especialmente. A base da ética secular. Os padrões são estabelecidos pela ética secular, basicamente motivados por questões econômicas, dinheiro, e por questões políticas. Por isso que, quando nós falamos, né, durante o período eleitoral, que nós não devemos fazer nossas escolhas fundamentadas no aspecto econômico, e sim
no aspecto moral, no aspecto de valores. Então, se nós estabelecermos uma hierarquia de valores e perguntarmos o que vem primeiro, o que mais importa, um prato de comida ou a liberdade de praticar o que nós cremos? Então, se eu colocasse na balança, né, do coração do crente, de um lado da balança eu coloco um prato de comida, e do outro lado da balança eu coloco uma Bíblia. Aí no coração do crente, o que deve pesar mais? A minha necessidade física, material, ou a minha necessidade espiritual, da palavra? Ora, quando Jesus foi tentado para fazer essa escolha, porque Satanás tentou Jesus no deserto e colocou essas duas coisas, não sei se vocês perceberam, lá em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4 também, né? Tentação no deserto. Então veja o que Satanás fez. Satanás viu uma necessidade humana, a necessidade de alimento, de pão, de comida, e Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus, que como Filho de Deus deveria obedecer e privilegiar o Pai. Então Satanás diz: se tu és Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. Não foi assim a proposta? Aí Jesus disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, entre fazer o milagre de transformar pedras em pão e obedecer ao Pai, Jesus escolheu o quê? Obedecer ao Pai. Então, a obediência a Deus deve estar acima do alimento físico. Olha que coisa interessante. Eu sou capaz de morrer de fome, mas eu não nego a minha fé. Foi o que Daniel fez, né? Quando chegou lá na Babilônia, né? Que foi oferecido a ele as delícias do palácio, e ele falou, disse: olha, me permita que eu não coma as iguarias do rei, porque são alimentos oferecidos a ídolos, e se eu comer, eu estarei pecando contra Deus. Então Daniel foi fiel a tal ponto de não negociar sua fé. Então veja, como realmente são duas éticas diferentes. Será que se fechar aquela porta ali melhora um pouquinho? Só uma banda da porta? Dá para fechar? Aí assim, e agora, pastor? Me explique qual é a fonte da ética secular, porque eu sei qual é a fonte da ética cristã. Qual é a fonte da ética cristã? Qual é? A palavra de Deus. E a fonte da ética secular? É uma lei criada pelos homens, e homens pecadores. Então veja que interessante, a fonte da ética secular é o pecado. A fonte da ética secular, no final das contas, é o pecado. É aquilo que eu falei: motivações econômicas e motivações políticas. Aí, para completar essa história, além das leis políticas, além das instituições educacionais, existem também os meios de comunicação que proliferam, que divulgam, que espalham essa ética mundana. Então, a igreja, ela caminha, na contracultura. Esse livro aqui é muito bom, viu? De David Platt. Conhece, né, Fabrício? David Platt, Contracultura. Muito, muito bom. Da editora, cadê a editora? Editora Vida Nova. É um livro que vale a pena ler. Então, a economia, a política determinam a ética humana secularizada, e a mídia e as instituições educacionais apenas divulgam essa ética secularizada. Como eu já falei, né, na ética secular existe uma descrição de valores alteráveis. É uma ética imanente, está relacionada à existência do homem. É o homem dizendo ao outro homem como ele deve se comportar. Só que, se vocês prestarem atenção, qual é o homem que diz ao outro homem como ele deve se comportar? É o homem que tem poder. É o homem que tem poder político, é o homem que tem poder financeiro, é o homem que tem poder intelectual.
Então, dificilmente você vai ter uma lei ou uma norma que nasça no coração de uma pessoa simples. Então, geralmente são os poderosos que determinam como nós devemos nos comportar neste mundo. Isso estou falando a respeito da ética secular. E o crente, claro, o crente está no meio desse tiroteio. O crente está no meio desse tiroteio. De um lado, o crente aprende na escola algo e na igreja ele aprende outra coisa distinta. Ele assiste uma coisa na televisão que aponta para uma direção e ele lê na Bíblia verdades que se chocam com essa direção que ele assiste, que ele lê. Então, podemos dizer realmente que nós vivemos numa crise de valores, um combate de valores. E onde é que acontece esse combate? Aqui, ó, o campo de batalha da mente. A luta sempre foi pelas ideias. Quais as ideias irão prevalecer no mundo? As divinas ou as satânicas, carnais, humanas? A ética cristã, ela é normativa, ela determina como as coisas devem ser. Ela é transcendente, ela tem sua origem em Deus, ela é objetiva, ela é inalterável. Ela procura discutir e definir questões fundamentais da conduta humana. A pregação do Evangelho, que alimenta a ética cristã, produz mudanças profundas no modo de viver das pessoas. O Evangelho oferece direção para quem foi tocado pelo Espírito de Deus. A ética cristã, ela é nosso norte comportamental. Vou colocar uma situação. Veja, quando a gente estuda antropologia, quando eu estudava lá em ciências sociais, aí existe uma área da antropologia que estuda as comunidades indígenas. Aí veja, havia um discurso muito polêmico sobre intervir ou não intervir em uma sociedade indígena. Como é? Eu, como homem, entre aspas, civilizado, eu, como um homem com a cabeça grega, judaica, ocidental, eu descubro uma tribo indígena. Eu devo intervir, eu devo ter contato com aquela tribo, ou eu devo preservá-la, porque ela representa para mim memórias de antepassados, de humanos que não foram contaminados pela filosofia capitalista, né? Então, e agora? Interfiro ou não? Eu descobri. E para complicar ainda mais a situação, esse indígena que foi até a minha cidade, ele veio até a minha cidade à procura, na cabeça dele, ele nunca teve contato com ninguém, ele veio à procura de cura, de alguma substância, de alguma planta, para levar, para que ele volte e leve saúde à tribo. Por quê? Porque a tribo está adoecendo, a tribo está morrendo, surgiu uma doença lá e está se acabando a tribo devido a essa doença. E os pajés não encontraram nenhuma cura. E o desespero foi tanto que o líder da tribo pediu que os homens se espalhassem e procurassem outros homens para que a tribo não viesse a ser extinta. Aí agora eu, como cristão, tenho uma medicação. Eles estão sofrendo com a varíola dos macacos. Digamos que chegou lá, não sei como, mas chegou. Aí, e agora? A minha ética manda eu respeitar, preservar, deixar a tribo se acabar, ou eu tenho que intervir? Então, claro que a ética cristã, que é fundamentada no amor, na hora. Não importa se eu vou mexer ou não com a cultura daquela tribo, eu tenho que salvar a vida daquelas pessoas, porque o valor maior é a vida. Entende? Mas se de repente você encontrar um antropólogo com uma visão secularizada,
Ele simplesmente pode dizer, não, nós não vamos intervir. Eles têm o direito de morrer. Morrer, aconteceu isso, então que eles pereçam. Claro, o mais radical, né? Porque eu lembro que quando eu perguntei a um antropólogo lá na faculdade, um doutor já formado na França, ele dizia que a preservação da vida é a única... A preservação da vida é a única razão pela qual nós devemos chegar até uma cultura. Quando você vê que aquela cultura está em risco de extinção. Isso era o posicionamento dele, mas ele dizia que tinha colegas que tinham que... Não, é a história deles. Se a história deles vai terminar assim, que assim termine. Nós não vamos interferir, temos que respeitar. Vou dar outro exemplo, que eu acho que até vocês já ouviram, né? Em uma tribo ali da região amazônica, existem crenças que dizem que quando nasce uma criança com alguma deficiência, ou até gêmea, essa criança tem que ser sacrificada. Por quê? Porque se acredita que o espírito dessas crianças, a fraqueza dessas crianças, vai tirar as forças da tribo. Então sacrifica-se a criança, em nome de uma tradição. Aí eu e você, como cristãos, tivemos contato sobre o que está acontecendo, aí temos uma decisão. E agora? Eu respeito a cultura deles, de sacrificar crianças que nascem com alguma deficiência, ou eu, como cristão, com a ética maior absoluta, luto para salvar a vida dessas crianças. Então, alguns antropólogos vão dizer que é cultura deles, é tradição deles. Vou dar outro exemplo que acontece na África. Em algumas culturas, a mulher não pode sentir prazer. Então, o que é que se faz? Então, quando chega a determinada idade, existe a extração do ímen lá. Corta do clítoris, exatamente, ou do clitóris, né? Para que essa criança não tenha prazer. Chegou à idade pré-adolescente, aí faz essa extração. Aí agora, eu como cristão, eu vou olhar para essa situação e vou pensar, não, é a cultura deles. A mulher é vista como um objeto, a mulher não pode ter prazer sexual, essa é a visão de mundo deles, eu tenho uma visão de mundo diferente, então eu tenho que apenas te respeitar. Entende como a ética é importante? Entende a necessidade de uma ética absoluta, universal? Entende como é preciso nós termos valores que ultrapassem as fronteiras históricas, geográficas, culturais? Então, o Evangelho, ele é contracultural. O Evangelho. De fato, o Evangelho, quando alcança uma cultura, transforma a cultura. É impossível a gente fingir que isso não acontece, porque acontece. Agora, claro, o Evangelho não transforma toda a cultura, porque alguns aspectos culturais não são pecado. O Evangelho chegou na África, e os instrumentos da África envolvem os tambores. Aí, se eu chegar em uma igreja lá em Moçambique e ver os irmãos cantando o hino do cantor cristão na base do tambor, da percussão, não, vamos colocar o violão e o teclado e a guitarra, não é pecado, é só um instrumento, entende? Então, a ética cristã, ela altera os valores. Eu estou falando muito aqui, mas vocês fiquem à vontade para perguntar. Aí o Tiago Santos, ele traz um exemplo bíblico. Ele fala sobre o choque ético que aconteceu entre os judeus e os gentios. O choque ético entre os judeus e gentios. Porque, veja, a ética judaica, a cultura judaica, é uma cultura legalista, hermética, rigorosa. Os fariseus, os escribas, os saduceus, os essênios, os zelotes, todos eles se alimentavam
da lei de Moisés e, para piorar a situação, ainda acrescentavam novas leis em cima da lei de Moisés. Então, eles eram pessoas altamente controladas e controladoras. A ética do judeu envolvia o alimento, envolvia a roupa, as palavras, o dinheiro, a agricultura, tudo. É aquela coisa sistemática. Eles tinham uma lei para tudo quanto é coisa. Os gentios, por outro lado, os gentios, a palavra gentil no original, gentil com O, não com L, né? É um termo que inicialmente era pejorativo. A gentinha, gentalha. Gentil era desse sentido, não é judeu. É uma gente qualquer. É assim que o judeu usava a expressão inicial. Aí depois, foi se mudando para descrever todo aquele que não é judeu. Então, os gentios, eles estavam no extremo dos judeus, na outra ponta. Porque se os judeus eram legalistas, os gentios eram libertinos. Sexualidade, alimentação, mentiras. Os gentios não tinham essa preocupação toda. Não tinha essa preocupação toda. Aí veja, um judeu se converte, um gentio se converte. E no meio deles está o quê? O Evangelho. Aí o Evangelho vai ter que corrigir a visão legalista dos judeus e a visão libertina dos gentios. Então veja o que a ética cristã faz, né? Como a ética cristã ela não é legalista e ela também não é libertina. Ela é sábia porque foi pensada por Deus. Abram lá no livro de Atos, capítulo 15, para a gente entender aqui um dilema ético. Talvez o primeiro dilema ético. Não, o primeiro dilema ético foi o serviço para com as viúvas, né? Mas aqui, as viúvas estrangeiras, mas aqui é o primeiro concílio que a gente chama, Atos capítulo 15. A primeira controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Vamos lá. Atos capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se vocês não se circuncidarem segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, pela proposta, esses indivíduos eram o quê? Judeus. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e de Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sob a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor, como também os gentios o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles
entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Isso aqui é a carta que eles mandaram para as igrejas, né, com relação a esse dilema ético. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Visto de sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Dois pontos aí. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardares. Saúde. Pronto. Entenderam a discussão? O que eu gosto desse texto aqui é que ele mostra assim, a preocupação com uma doutrina. Eu sei que hoje nós temos relativizado muitas coisas e isso é perigoso, entendeu? Ah, não, cada igreja tem a sua doutrina, cada igreja tem o seu modo de ver esse ponto. Vou dar um exemplo: Ministério Pastoral Feminino. Aí alguns dizem assim: não, isso aí vai depender do pastor da igreja. Ou seja, o critério não é mais a palavra de Deus. O critério não é mais o que a Bíblia diz. O critério se tornou, é o que o pastor acha. Entende o relativismo dentro da igreja? Porque quando eu tenho uma dúvida, a minha pergunta é: o que a Bíblia diz a respeito dessa questão? Vamos estudar, vamos examinar o que Deus diz a respeito. Aqui, você percebe que Tiago, ele abriu a Bíblia, abriu os profetas. Tiago citou que o profeta já apontava que Deus iria alcançar os gentios. Por outro lado, Paulo e os demais, né, que estavam na comitiva, vieram com uma decisão: olha, o que é que a gente pede? Não precisa circuncidar, o gentio não precisa ser circuncidado, o gentio não precisa guardar a lei judaica, a lei, que, inclusive aqueles acréscimos que os fariseus colocaram. O que vocês têm que fazer é: não participem de práticas idólatras, animais sufocados, carne, sangue oferecidos a ídolos, saiam disso. E não se prostituam, não pratiquem relações sexuais ilícitas. As relações sexuais ilícitas, de acordo com a Bíblia, é dentro do casamento. Então parem de se prostituir, abandonem essas coisas. Entende como a ética cristã ela serve
para dirimir, para resolver questões do dia a dia. Então, quando nós tivermos algumas questões do nosso mundo atual, a gente tem que fazer essa pergunta: o que a Bíblia diz? Nós não podemos usar a medida de Protágoras. Protágoras foi um filósofo grego que ele ficou muito conhecido com a frase, com o pensamento, né? O homem é a medida de todas as coisas. Essa é uma frase dele. O homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, qualquer dúvida a respeito da humanidade é o próprio homem que tem que responder. A razão humana vai nos levar a uma resposta. Era mais ou menos a ideia de Protágoras. O homem é um ser racional, ele é capaz de pensar, de criar leis. Então, a partir de um debate se discute um ponto e se cria uma lei. Por quê? Porque o homem é a medida de todas as coisas. Já Hegel, outro filósofo, lá na frente, na linha histórica, Hegel também tinha essa ideia, Nietzsche também tinha essa ideia, de que o homem, por meio da razão, seria capaz de criar uma moral, de criar uma ética independente da religião. Veja como a ética cristã é diferente. Existem diferentes tipos de ética de acordo com o seu princípio orientador. Veja, de maneira geral, as éticas elas podem ser resumidas em duas áreas, em duas dimensões. A ética humanista, que é aquela que eu acabei de dizer, o homem é a medida de todas as coisas, e a ética teológica, na verdade não é nem propriamente teológica, é a ética cristã, que é baseada no que Deus diz. A ética humanista é baseada no homem, a ética cristã é baseada em Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Aí dentro da ética humanista, existe a hedonista. A hedonista diz o seguinte, que o prazer deve ser o critério das nossas decisões. O certo é o que é agradável. Então, se eu sinto prazer no que eu faço, então isso é correto. É a ética hedonista. Como é, amor? É perigoso, não? Entregar a vida aos próprios desejos. Não, se eu sou casado, vou dar um exemplo aqui da ética hedonista. Se eu sou casado, se de repente não estou satisfeito sexualmente com apenas uma mulher, então não é errado para mim ter 2, 3, 4, frequentar prostíbulos. Por quê? Porque me dá prazer, eu me sinto bem. Então, por quê? Não, se fumar maconha, cheirar cocaína, me faz sentir bem, me traz sensação de felicidade, então consumir essas substâncias não será crime, não será errado. Por quê? Porque elas fazem me sentir bem. Percebe como a ética hedonista, ela é sutil e ao mesmo tempo ela é autodestrutiva? Alguém que vive na ética hedonista está fadado à destruição, encurtar a sua vida. Quer ver uma coisa? Daqui a lá eu fico até triste, porque tem alguns crentes que compartilham isso até na rede. Quando o crente coloca lá, Carpe Diem, já ouviu falar sobre o Carpe Diem? Aproveite o dia. O Carpe Diem é uma filosofia da ética hedonista. É assim, você tem que viver o melhor ou o que te faz feliz a cada dia. Então, o sol nasceu, você acordou, então procure sentir prazer, procure o prazer durante todo esse dia. Então, se fumar, se ver pornografia, se comer de maneira desregrada, se isso lhe traz alegria, prazer, Carpe Diem. Aproveite o dia, tenha prazer, tenha satisfação. É a ética de Satanás, né? Satanás usou o fruto lá, né? Porque Eva olhou o fruto, né? E interessante que ela disse que a estética do fruto era bonita, um fruto que era comestível,
E ela foi tentada a partir da estética do fruto, né? A sensação. A ética utilitarista tem a utilidade como critério. Ela é pragmática, ou seja, se traz bons resultados, então é algo bom. É a ética de Maquiavel. Quando Maquiavel, pensador de Florença, na Itália, quando ele dizia que os fins justificam os meios. Se a minha ideia vai trazer felicidade, vai trazer coisas boas para uma maioria de pessoas, então não importa que eu minta, que eu corrompa, desde que no final o resultado seja positivo. É a ética utilitarista. O certo é o que produz o maior bem para o maior grupo de pessoas. O certo está no resultado alcançado. Se produzir felicidade, mesmo que seja por um caminho corrompido, então é coerente. Só que eu pergunto, o que é o bem? O bem para a maioria, qual maioria? Entendeu? Não, o importante são os resultados, gente. Não uma mentirinha. O que é que tem? Eu menti para fazer o bem. A pessoa estava desempregada, eu sei que ela não tem formação nessa área, não tem capacidade de trabalhar, mas estava desempregada, eu queria que ela colocasse comida na mesa, que estava muito tempo necessitada, então eu inventei uma história, falsifiquei lá o currículo dela, enviei, beleza. Uma vez rapaz, parece mentira, mas isso foi dentro da igreja. Um jovem me procurou. Esse jovem, ele dirigia caminhão, 20 e poucos anos, dirigia caminhão. O que foi que ele fez? Ele falsificou a carteira de habilitação. Ele falsificou. Eu me pergunto como. Foi uma malandragem grande. Ele falsificou. Falsificou e estava trabalhando já na empresa, como motorista de caminhão. E ele sabia dirigir caminhão e tudo, mas a carteira era falsificada. Aí eu pregando sobre honestidade, sobre sinceridade, e o jovem se sentiu tocado, né, e veio conversar comigo depois do culto. Pastor, eu queria conversar com o senhor. Sua palavra falou muito ao coração. E eu quero dizer que eu tenho feito uma coisa errada e tenho sofrido muito com isso. O que é? Não, vem aqui, eu quero conversar com ele. Ele disse, olha, eu falsifiquei minha carteira de habilitação, já é a segunda vez que eu faço isso. Estou trabalhando, o dinheiro que eu ganho é um bom dinheiro e tal. Mas eu falsifiquei. E agora, o que é que eu faço? E agora você pedir demissão do emprego e vai pegar esse dinheiro aí e dar entrada na sua carteira e vai fazer tudo direitinho conforme a lei. Mas pastor, e esse tempo que eu vou ficar sem trabalhar? Consequência do pecado. Você está todo errado. Você tem que pagar o preço do pecado. E o preço do pecado é que o cinto vai arrochar devido à sua desonestidade. Ora, eu dizendo para ele, olha, você poderia ser preso por falsidade teológica, falsificação de documentos, você poderia ser preso. Entende a situação? Aí, como eu disse para vocês, o que mais me entristece é o fato de que na igreja, entendeu? Uns 2 anos de crente já. Claro, ele vinha do mundo de droga, ele vinha do mundo de malandragem, entendeu? E ainda tinha essa questão assim do filho. É nova criatura ou não é? Não existe meio termo, não. Ou você vive a ética, o comportamento, né? A conduta cristã, ou você não é crente. Só que tem uma coisa interessante, antes de eu ir para aqui, para outra pausa, para outro ponto, outra pauta, outro ponto aqui. Só que tem uma questão interessante que eu aprendi desde cedo. Olha, para viver a ética cristã, eu vou falar isso, me aprofundar lá na frente, mas deixa eu introduzir logo aqui. Para viver a ética cristã, só vive a ética cristã se Deus capacitar você a viver a ética cristã. É impossível alguém que não tenha o Espírito Santo viver de forma ética. É impossível. Um pecador não arrependido, ele não vai conseguir viver a conduta cristã. Nós somos incapazes. Ora, a lei serviu para isso, para mostrar que somos incapazes de viver, de satisfazer a justiça divina. Se nós não formos auxiliados pelo próprio Deus, nós não viveremos a vida como Deus quer que a gente viva. Então, eu tenho não sei quantos anos de fé
Se você não vive a conduta cristã no seu dia a dia, você não é crente não, não se iluda não, vai para o inferno com a Bíblia na mão. É a ética cristã, é o Espírito Santo que nos fortalece a viver de uma maneira correta. Vocês acreditam nisso, amém? É Bíblia. Então, existe a ética hedonista, a ética utilitarista, a ética existencialista. O certo é agir e não permanecer passivo. A ética existencialista foca na experiência da pessoa em diferentes dimensões, sexual, química, social, valida a decisão com base no não desperdício da vida. A ética existencialista diz assim: o que importa é que você faça alguma coisa. A ética existencialista diz: o que você não pode fazer é não agir. Você tem que agir. Não, mas e se a minha ação for considerada incorreta diante da sociedade? Não importa, importa que você agiu. O correto é você agir na sociedade, que também é demoníaca. Não é só agir por agir, não é só para ter experiência. Eu tenho que pesar o bem e o mal, o correto, a mentira, a verdade, enfim. A ética naturalista é baseada na teoria da evolução, que é cruel, viu? Os mais aptos sobrevivem. Os fracos, velhos e doentes tendem a desaparecer. Na ética naturalista. A ética naturalista vê o homem como um animal e, assim como na selva, na natureza, o mais forte sobrevive devorando o mais fraco, na sociedade vai acontecer da mesma forma. Na ética naturalista. Meu amigo, o mundo é dos espertos, o mundo é dos mais fortes, na ética naturalista. Não, mas aquela pessoa humilde, eu me importo, ela que se lixe, eu quero me beneficiar e eu tenho força para isso. Então eu vou passar por cima de tudo e de todos a qualquer preço. Por quê? Porque eu sou o mais forte. É como você, eu vejo muito essa ética naturalista no trânsito. Não sei se vocês já observaram. No trânsito, geralmente, quando eu venho nessas viagens de ida e de vinda, geralmente, eu não vejo um carrozinho como o meu Sandero fazendo uma ultrapassagem perigosa. A placa está lá, não ultrapassa. Aí como o meu carro é 1.0, eu olho, além da lei, eu olho e digo, olha, nem eu querendo, não, nem eu querendo, eu conseguiria fazer essa ultrapassagem. Aí de repente passa uma Hilux, uma Land Rover, sabe? Passando, quer saber de lei, por quê? Porque tem um motor potente. Mas ele pode prejudicar o Sandero aqui, o Uno aí. Eu falei, mas ele não quer saber, porque como a máquina dele é mais forte, ele quer passar por cima e chegar ao limite, porque na visão dele eu tenho um carro mais forte, mais potente. Se acontecer um acidente, eu estou mais seguro do que aquele carrinho, do que aquele Kwid. Então eu não me importo, eu sou o mais forte dessa história. É essa pessoa que está na minha frente que tem que dar lugar. É assim ou sou eu que vivo isso? Entende? Então, é a ética naturalista. Se eu sou mais forte, então sai da minha frente. Porque o mundo é dos mais fortes. E a ética cristã. A ética cristã, ela é fundamentada em um sistema de valores associado com o cristianismo e que tira da Bíblia a sustentação filosófica, teológica de seus preceitos. E o que é que a ética cristã diz? Primeiro, existe um Deus criador do céu e da terra. Existe um Deus criador do céu e da terra. Então, nesse sentido, o Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há, criou o homem, e o fato de Deus ter nos criado faz com que nós sejamos de uma família. Entenda, nós somos irmãos de humanidade. Irmãos espirituais não, né? A gente sabe que nem todos são filhos de Deus, mas nós somos descendentes de um mesmo Criador. Então quando alguém fala assim,
a família humana. Quando alguém mata outra pessoa, mata um irmão, destrói a vida de um irmão de humanidade. Todos estão compreendendo? Que nesse sentido, todos nós somos partes da mesma família, porque nós fomos feitos do mesmo Criador. Aí existe a família humana. O assassinato, o homicídio, é a morte de um irmão de humanidade. Aí existe a família consanguínea, que tem a nossa genética, né? Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, de sangue, que é consanguínea. E existe a família espiritual. Aí essa família espiritual, a família de Deus, tem que passar por Jesus Cristo para se tornar filho de Deus. Mas no sentido humano, todos nós viemos do mesmo Criador, por isso que nós devemos cuidar e proteger uns aos outros, porque somos irmãos e criados pelo mesmo Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A ética cristã afirma essa verdade. Vai juntando aí, viu? Deus é o Criador de todas as coisas, é a base da ética. Segundo, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, é outra grande verdade da ética cristã. Então, o valor do homem não está no próprio homem, mas em quem o criou. Então, eu olho para o homem e eu o valorizo e eu busco preservá-lo, amá-lo, porque eu amo a quem o criou. Então, a lei serve para proteger, para preservar, para fazer bem. A ética cristã também. A nenhuma outra criatura, foi dito, eu gosto de dizer isso, que a nenhuma outra criatura foi dito ser feito à imagem e semelhança de Deus, só o homem. Nem os anjos receberam essa alcunha de dizer, é criado à imagem e semelhança, só os homens. Então o valor do homem está no fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. A ética cristã diz isso. A ética cristã diz o quê? Os primeiros pais pecaram, é o terceiro tópico aí, e fizeram com que a humanidade caísse em um estado de perversão de sua natureza original, e por isso a humanidade toma decisões contrárias à vontade de Deus e ao cuidado do próximo. Vá juntando as peças da ética cristã, porque é todo esse sistema de pensamento que me ajuda a fazer uma decisão no dia a dia. Então, o homem caiu, o homem pecou, e quando o homem pecou, ele quebrou a relação com Deus e também passou a fazer mal ao outro, ser capaz de fazer mal ao seu semelhante. É a expressão que a gente usa também, né? Não faça isso ao seu semelhante. Ele é um seu semelhante. De onde vem essa expressão? De Gênesis. Fez o homem sua imagem semelhante e o outro, ele foi criado à imagem semelhante. Então ele é meu semelhante também. Outra verdade ética. Deus se revelou através da natureza, das escrituras e principalmente na pessoa de Jesus Cristo. Então Deus se revelou. Deus não é aquele Deus que apenas fez um homem, o mundo, colocou o homem no mundo, fez o mundo, fez o homem, colocou dentro ali, pronto, agora vai lá e se vira. Não, ele fez o mundo, fez o homem, fez o mundo para o homem, fez o homem para ele, e ele quer se relacionar com esse homem. Não é um Deus que é distante, que você só admira os atributos, só admira a teologia. Não, Deus é um Deus que ele tem prazer em que nós o chamamos de pai. É muito interessante, dizer Deus é meu pai, é uma coisa muito grandiosa. Olha o povo participando aqui, viu, Fabrício? Até sua mulher está participando aqui, Paloma. Já eu leio o comentário dela. Na Bíblia, Deus revela o seu querer moral, especialmente nos 10 mandamentos. Outra base ética. Na Bíblia, Deus revela o seu querer moral nos 10 mandamentos. Vou dar só uma pincelada hoje aqui, nós temos tempo ainda, viu? Para trabalhar aqui um texto bem rapidinho, os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos realmente é o fundamento ético do cristão, sabe? Jesus viveu os 10 mandamentos. Jesus
Ele viveu os 10 mandamentos, entre aspas, ele aperfeiçoou os 10 mandamentos, ele explicou os 10 mandamentos. E ele viveu, a gente vai chegar daqui a pouco. Outro ponto, o homem é incapaz de satisfazer a justiça de Deus. É outro ponto ético. Então, esse reconhecimento de minha incapacidade faz com que eu me comporte totalmente dependente de Deus. O Friedrich Nietzsche, ele dizia que a religião enfraquece o homem. O Nietzsche tem um livro chamado Et Homo, talvez vocês já ouviram falar. E ele dizia, e ele falava sobre isso, né? Ele dizia, olha, a religião, a ideia de humildade, a ideia de compaixão, a ideia de solidariedade enfraquece o homem. O homem, ele deve ser o ser em si, ele deve ser o super-homem. O homem tem que olhar para si e dizer, não, eu tenho uma força. É o He-Man, né? O He-Man, aquela frase do He-Man, cabe muito bem com a ideia de Nietzsche, viu? Eu tenho uma força. O final, né? Eu tenho, pelos poderes de igreja, para aí não tem nada a ver não. Mas eu tenho uma força. Pelos poderes de mim mesmo, eu tenho uma força. É a ideia de Nietzsche. E a religião não é religião, essa história de perdoar, essa história de ter compaixão, humildade, lavar o pé do outro. Nietzsche odiava isso. Mas você sabe, né? Como foi que Nietzsche acabou a vida, você sabe? Deixa eu só contar o final, eu passo para você. Nietzsche, esse super-homem, diz alguns biógrafos, né, que ele estava passando na rua e viu um cocheiro açoitando o cavalo até a morte. Isso é uma das histórias, né? Aí ele ficou traumatizado com aquela cena. Ele abraçou o cavalo. Hã? Ele vai lá e abraça o cavalo. Exatamente, ele veio lá e ele ficou chocado. E para encurtar a história, ele termina num hospício. Ele tentou fazer sexo com a própria irmã. Ele tem umas ideias meio tontas. Acabou no hospício, né? Aquele que dizia que o homem tinha que ser um super-homem, terminou louco. Marcos. E nessa teoria dele, se ele apresenta o objetivo desse posicionamento dele? Se essa teoria dele, eu não conheço, ele apresenta o objetivo dessa teoria dele, o homem ser forte, deixando esses qualidades, essas virtudes. O objetivo dele é acabar com a religião. O objetivo dele é dizer que Deus está morto e os seus sepulcros estão espalhados pela cidade, que eram os templos das igrejas. A proposta dele era um mundo sem Deus. O Deus seria o próprio homem. O interessante na história de Nietzsche é que quando ele era criança, ele era considerado um pequeno pastorzinho, né? Ele era de uma família luterana, né? Rapaz, interessante. Na igreja, né? Na igreja, sabe bem na igreja. Uhum. Entendeu, Marcos, aí a proposta dele? Aí tem outro livro chamado O Anticristo também. Era um cara envenenado. Veja. Nietzsche, ele diz em resumo, Nietzsche ele fala o seguinte, ele diz o seguinte, Sim. nós matamos Deus, Sim. todos nós. Aí ele diz o seguinte, continue, nós Francisco. matamos Deus. Entretanto, a própria ciência que matou Deus, ela mesma é de fundamentação metafísica e teológica. Ou seja, nós substituímos a adoração a Deus pela adoração da ciência, que é o que acontece hoje. É a deusa Gaia que ele chama, né? Exato. A ciência, a Gaia, deusa, ciência. não é? Mas vamos lá para a gente prosseguir. 10h30. Podemos ir até as 11? Tudo bem aí com vocês? Eu terminei aqui, né? Que o homem é incapaz de satisfazer a justiça de Deus. Aí outro fundamento ético é o de que Deus enviou seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados. É um fundamento ético. Existe vida eterna, existe o pecado que nos condena, existe a incapacidade de justificarmos a nós mesmos, e existe o amor de Deus, existiu o amor de Deus que enviou seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados. E agora, pastor? Parou por aí? Deus enviou seu Filho, a salvação universal e ponto? Não. O outro fundamento é, Deus chama todos os homens, de todos os tempos, de todos os lugares, ao arrependimento e à fé em seu Filho. Arrepender-se e crer em Jesus Cristo é uma ordem dada por Deus a todos os homens.
e deve ser obedecida por todos os homens. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E por fim, o próprio Deus, aquilo que eu falei inicialmente, nos torna capazes de amá-lo e de servirmos ao próximo. É o próprio Deus. Então, aqui são os fundamentos da ética cristã. E percebam que são fundamentos que começam aqui, passam por aqui e vai para as mãos e para os pés, para as palavras, para a prática, para a ação. Então, não é a ética cristã não é uma ética meramente intelectual, subjetiva, é assim que eu creio. Não, a ética cristã ela é sobretudo prática. Ela tem que ser vivida no dia a dia. Se não for vivida, não dá para dizer que é um cristão. É como eu escrevi, né, em uma das reflexões minhas. Quando eu digo assim, que o que é um cristão? Eu escrevi algo sobre isso no período das eleições. O que é um cristão? Aí eu disse que no Brasil, a coisa é tão absurda que você vai encontrar pessoas que se afirmam cristãos não praticantes. Mas peraí, se você não é praticante, você não é coisa nenhuma. Ora, se você é aquilo que pratica, eu sou um evangélico não praticante. Mas peraí, tem alguma coisa errada nessa sua afirmação. Eu sou um jogador de futebol não praticante. Eu sou um jogador de futebol não praticante. Aí como assim? Não, já joguei bola, mas hoje eu não faço mais nada. Nem assisto. Mas você tem alguma coisa errada, você não é um profissional. Eu sou um profissional. Então veja, claro, na questão religião é muito mais profunda que no esporte, né? Mas você é aquilo que pratica. Os seus hábitos mostram quem você é. Não, eu sou um religioso, mas eu só vou na missa do galo. Não, eu sou um religioso, mas eu sou a favor do aborto. Mas sua religião diz que o aborto é uma abominação diante de Deus. Não, mas eu defendo, eu sou abortista. Não, então você não é aquilo que você diz ser. Tem que haver uma coerência. Então não existe questão de você se afirmar e não praticar. Tá certo? Para a gente ir para a segunda parte aqui, nós vamos ler os 10 mandamentos, tá certo? Por quê? Porque os 10 mandamentos, como eu disse, é o primeiro registro escrito sobre a conduta que Deus quer que o seu povo tenha. Os 10 mandamentos. Porque lembra que antes dos 10 mandamentos, a tradição era oral. Era boca a boca. Então, como é que alguém ensinava aos seus filhos? Oral. Falava que Deus criou. A gente pode até perguntar assim: pastor, como foi que Moisés escreveu sobre o livro de Gênesis se ele não estava lá? Como é que Moisés escreveu? Tradição oral. Olha, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia descansou, houve um dilúvio, houve a Torre de Babel, houve o chamado de Abraão, houve a peregrinação, a escravidão no Egito, houve a peregrinação no deserto, houve a ocupação da terra de Canaã. Então assim, quer dizer, a terra de Canaã já tinha recebido a lei lá, né? Mas até ali, os 10 mandamentos, havia uma tradição oral que ia sendo passada de geração em geração. Claro que tem também, né, o poder de Deus inspirando Moisés para escrever a respeito de alguns fatos. Tá bom? Então, deixa eu só ler aqui antes de ler o texto. Deus criou e estabeleceu, né, o modo como devem viver suas criaturas. O decálogo mostra Deus como nosso Redentor. Isso aqui é maravilhoso, viu? O decálogo, os 10 mandamentos, não são mandamentos opressores. Não, Deus criou os 10 mandamentos para oprimir os homens. Não, minha gente, vocês vão ver aqui. A lei de Deus, ela nos foi dada para proteger-nos. Proteger-nos de nós mesmos, proteger-nos uns dos outros, porque o pecado habita em nós. E além de proteger-nos, a lei de Deus também, né, serve para glorificá-lo. Eu vou falar daqui a pouco sobre os 3 fundamentos da lei segundo Calvino aqui. Mas o decálogo mostra como Deus
o decálogo mostra Deus como nosso redentor. É como se Deus estivesse dizendo: obedeçam e sejam livres em mim. No Novo Testamento, João Batista, Jesus, os apóstolos continuaram pregando a essência da lei: a pureza, a retidão, a solicitude social, a justiça, o amor. Então, quando você olha para os 10 mandamentos, no Novo Testamento eles aparecem e você percebe que é a mesma essência. A lei do Novo Testamento, pregada por João Batista, por Jesus, pelos apóstolos, é lá, é a lei dos 10 mandamentos, está na ética dos 10 mandamentos, os princípios dos 10 mandamentos. Eu digo assim, uma coisa é o mandamento propriamente dito, outra coisa é o princípio. Vocês vão entender daqui a pouco. Quem fala sobre, quem traz a reflexão, que vai ser bem rápido aqui, sobre os 10 mandamentos, esse estudo é do pastor Anísio de Andrade, que eu tirei lá da revista Ultimato. Mas vamos ler os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Eu estava até pensando viu, Fabrício? Eu estava pensando em casar o estudo da escola dominical com o estudo do culto de oração, porque a gente poderia estudar os 10 mandamentos do culto de oração, cada quinta-feira, e na escola bíblica dominical seguir aquelas 40 questões éticas, responder as 40 questões éticas na escola bíblica e usar 10 quintas-feiras para trabalhar os 10 mandamentos, cada quinta um mandamento. Aí vamos lá, Êxodo capítulo 20. Veja, então falou Deus todas estas palavras. Pare aí e preste atenção no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus falou. Então, quando a Bíblia diz assim diz o Senhor, assim falou Deus, você pare tudo e olhe e diga assim: meu Deus, Deus fala. O Criador dos céus e da terra, o Criador do homem, aquele que permitiu a minha existência, ele se comunica com as criaturas, ele se comunica com os homens, ele se comunica comigo, o Deus Todo-Poderoso. E eu, uma formiguinha pequenininha, uma bactéria. Qual o menor ser vivo? Qual é? Não sei, o vírus, né? Eu ali, mínimo, Deus fala para mim e comigo. Então Deus falou todas estas palavras. Moisés faz questão de destacar que foi Deus que falou. Os 10 mandamentos não saíram do coração humano. Os 10 mandamentos, a ética divina, não saiu do coração de Moisés. Saiu da boca de Deus. Amém? Isso é uma coisa para você ficar assim: rapaz, eu tenho que prestar atenção. Aí ele diz, Moisés disse que Deus falou e Deus se apresenta: eu sou o Senhor, o soberano, o dominador, aquele que está sobre tudo e todos, o Senhor, teu Deus. Eu me dou como seu Deus. Eu que te tirei da terra do Egito. Eu agi sobre vocês. Eu libertei vocês da casa da servidão. Ou seja, eu sou Deus que criou vocês, que escolheu vocês, que liderou vocês, que libertou vocês da escravidão. Eu sou um Deus o Deus a quem vocês pertencem, e eu sou o Deus que livra. É muito bonito isso aqui, sabe? Eu sou o Deus libertador. Aí começa os mandamentos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Isso faz muito sentido, porque veja, de onde eles vieram? Os primeiros destinatários desses mandamentos aqui, eles vieram de onde? Eles tinham acabado de vir de onde? Do Egito. Religiosamente, espiritualmente,
O Egito é conhecido pelo quê? Politeísmo, idolatria. Eles saíram, Deus libertou eles da escravidão, Deus libertou eles da idolatria, limpando eles. Onde eles estavam? Qual era o nome da terra que eles estavam ocupando? Canaã. Canaã pertencia a quem? Quem estava ocupando Canaã? Os cananeus. Os cananeus eram o quê? Religiosamente? Idólatras, politeístas. Os jebuseus, amonitas, os edomeus, toda a região ali onde eles estavam era politeísta. Eram idólatras, sacrificavam seus filhos, ofereciam prostituição cultural, faziam imagem de escultura. Veja, aí Deus tira do lugar idólatra, coloca no meio do lugar idólatra e diz assim: não terás outros deuses diante de mim. E esse mandamento se aplica à nossa ética hoje. Nós estamos em uma sociedade que adora Semíramis, que adora as estátuas, que queimam seus filhos em estátuas, Astarote, Neustã, os deuses babilônios, egípcios. Não, você não vê ninguém. Os deuses que eles adoravam lá, você não vai ver ninguém adorando esses deuses aqui, como eles adoravam lá. Mas o princípio qual é? Adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Então, apesar de estar aqui no negativo, não terás outros deuses diante de mim, Jesus vai lá na frente, em Mateus 4, e diz: olha, não sei se vocês perceberam, Jesus, quando foi tentado, Satanás tentou ele para que ele o adorasse. Jesus disse: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, ele está condenando aqui a idolatria. E essa idolatria, necessariamente, não tem que ser a um Deus pagão. Pode ser ao dinheiro, pode ser a você, o ego. Calvin dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos e que o principal ídolo é o eu, é o ego. Então, ele está dizendo: canalize todas as suas forças espirituais para adorar a Deus. Fuja de qualquer tipo de idolatria. Qualquer tipo de objeto, animais, parente, dinheiro, posição social. Adore, não coloque deuses sentados ao redor ou no trono do seu coração. Segundo mandamento, que os católicos pegam os dois e dizem que é um, porque mexe, com a teologia deles. Aí quando é lá, não cobiçarás, eles dividem em dois, mas aqui são dois mandamentos diferentes. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ele está dizendo: Deus é invisível e não deve ser representado em forma de imagem, como fazem os deuses pagãos, os idólatras, para com os deuses pagãos. Tem uma imagem que é abominável, viu? É a imagem que como é que chama essa imagem? Que tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo, mas também tem Maria no meio. O Deus é um careca, é o Divino Pai Santíssimo. Ali é uma abominação, todos os sentidos, porque Deus não é aquelas imagens, não pode ser representado daquela forma a Trindade, entendeu? A abominação fere o princípio da fé no Deus invisível, porque o princípio aqui é a fé no Deus invisível, entende? Não, mas nós não fazemos imagem de escultura do Deus em que adoramos. Veja, você não adora os deuses pagãos e nem você pode fazer imagem do seu Deus. De maneira objetiva, essa era a ordem para os israelitas antes de entrar em Canaã. Para nós, o princípio que fica é: Deus não pode ser representado em imagem. Deus em sua plenitude, entendeu? A gente representa Jesus de maneira ilustrada, o Espírito Santo é uma pombinha, mas Deus em si nós não podemos, nós usamos símbolos. Por que nós usamos símbolos? Para evitar
a representação gráfica de Deus. Uma imagem que você olha, tira o retrato e coloca, isso aqui é o meu Deus. Aí você acaba adorando a imagem ao invés do que ela representa. Entende? Pronto, quando você chega, assim, graças a Deus vocês não fazem isso, né? Mas quando você chega, digamos que você entra aqui, aí você vê essa cruz, aí se ajoelha diante da cruz e você está reverenciando um símbolo, você está pecando, você está transgredindo o segundo mandamento. É só um símbolo, é só uma memória. Não pode ser, vou estender a mão para a cruz, está transgredindo o segundo mandamento. Não fazer imagem, não cultuar objetos, não reverenciar objetos. É a ideia. Claro que pode ser representado, porque a ceia do Senhor é uma representação, o pão, o vinho, mas enfim. Terceiro mandamento aí. Aí sim, aí ele vai completar aqui, vai explicar, né? Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É tão interessante aqui, é uma coisa tão séria, que Israel deveria ter um comportamento tão distante, que Deus ele coloca aqui as consequências dessa idolatria imagética, de você ver uma imagem, chamá-la de Deus e idolatrá-la. Talvez o principal pecado, talvez não, o principal pecado é a idolatria. Deus abomina a idolatria. Nenhum idólatra tem herança no reino dos céus. Deus não divide a glória dele com ninguém. É uma coisa muito séria isso aqui. A idolatria é muito séria. Se você preservar me adorando como eu ensinei, suas gerações serão abençoadas. Se você desviasse do propósito para o qual eu criei, que é adorar, criando imagens de escultura, criando rituais, adorando instituições ao invés de mim, você sofrerá as consequências. É o Deus zeloso. Ela é chamada de prostituição também, idolatria. Como é? Espiritual. Porque a ideia de lealdade, né? Eu sou leal a esse Deus. Então, se eu coloco outra pessoa além desse Deus na minha adoração, eu adultério, eu pratico prostituição. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar devido ao tempo, faltam 12 minutos. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Qual é o princípio aqui? Deus está condenando a hipocrisia. O não tomar, esse tomar no hebraico, tem até a ética no Génesis Mandamento de um pastor alemão, mas não é cachorro não, é pastor teólogo alemão. Ele explica o que significa esse não tomarás, não alçarás. O original em hebraico traz a ideia de uma alça que você pendura no ombro, e para onde você vai com aquela mochila, você vai com aquele nome pendurado no seu ombro. Aqui esse mandamento diz respeito, não é só a palavras, ai meu Deus, vixe, tomou o Senhor o nome de Deus, não é nesse sentido. Aqui é o sentido de identidade. Não diga que teme a Deus, que crê no Deus de Israel e viva de maneira pagã. Não diga que é um crente e haja como um incrédulo. É nesse sentido o mandamento. Só que nós resumimos, né? Nossos pais, especialmente na tradição católica, meu filho bata na boca, né? Como a gente dizia agora, meu filho, não bota o nome de Deus em vão, não. Você está pecando contra Deus. Não é nesse sentido que a Bíblia fala. É no sentido de identificação. Não se identifique como alguém que é cristão, mas vive contrário ao ensino de Jesus. Se a gente fosse contextualizar. O quarto mandamento. Esse aqui é o nó dos adventistas, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias. Olha que coisa, como é claro. Porque
o sábado, sabat, descanso. O sábado, Jesus disse que o sábado foi dado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Já leu esse versículo, né? O sábado foi pensado para o nosso descanso, para o nosso bem, e não para a nossa escravidão. Só que os adventistas, eles invertem isso. Quando chega um dia de sábado, é uma angústia, é um sofrimento. Eu já trabalhei com pessoas, já conversei com pessoas amigas que creem nisso. E, vixe, quando chega na sexta-feira, que o sol está se pondo, meu amigo, o desespero começa. Ou seja, não é um momento de alegria, é um momento de desespero, porque está chegando o sábado. E aqui é de descanso, o princípio é o princípio do descanso, não é escravidão a um dia. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É para você ter um momento de descanso no Senhor, para a glória do Senhor. Descansar para a glória do Senhor. Devido à ressurreição, a tradição cristã comemora o domingo. Aliás, guarda o domingo. Entende? Mas o princípio é ou um dia de descanso. Mas é de descanso no Senhor. Cuidar das coisas do Senhor. Não, mas eu pego e vou para a praia. Estou pecando contra Deus. Está cuidando da sua família. Essa é a intenção. Um momento de lazer, de alegria, de edificação. Deus está sendo glorificado, né? Glória a Deus. A ideia é do descanso. Não é o dia, o pôr do sol, o nascer do sol. Não é isso importante. É o descanso, o princípio do descanso. E é um princípio tão forte que está aqui, a gente no domingo, juntos, reunidos. Dificilmente você vai encontrar uma sociedade que diz assim: você pode trabalhar todos os dias, de segunda a domingo, de 7 da manhã a 7 da noite. Dificilmente você vai encontrar. Até de repente, numa outra cultura, você vai encontrar esse princípio do descanso, que é preciso parar para descansar. E de onde vem esse princípio? Da ética dos 10 mandamentos, da ética cristã. O princípio: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para que se prolonguem os teus dias, para que você viva bem. Porque não é isso, né? Eu trabalho, eu me esforço, eu gero economia que vai abençoar meus filhos. Meus filhos vão trabalhar e também vão trabalhar para honrar-me na minha velhice. Honra teu pai e tua mãe. É o princípio que eu estou falando aqui. É o princípio. Então, quando uma sociedade deixa de honrar pai e mãe, quando os filhos param de trabalhar, pensando no bem dos pais, na honra dos pais, a sociedade inteira perece. Quando a gente diz assim que a família é a célula, qual a expressão que se usa? É a célula máter, a célula mãe da sociedade. Quando uma geração começa a desprezar seus pais, preste atenção, a sociedade cai no caos, termina em caos. Quando os filhos não honram seus pais. Porque os pais, eles vão envelhecer com mais dor, com mais sofrimento, eles vão morrer mais cedo, quando os filhos não cuidam deles na velhice. Não é assim? E esses filhos que não cuidaram dos seus pais na velhice, o que é que vai acontecer com eles quando eles envelhecerem? O que é que vai acontecer com eles quando eles envelhecerem? Me digam. Os filhos não cuidaram bem dos pais na velhice. Quando esses filhos alcançarem a velhice, o que é que vai acontecer com eles? Não vai ter ninguém para cuidar deles. Entende a lógica aqui? É a preservação da sociedade. Então, se eu honro meu pai e minha mãe, eu honro meu pai e minha mãe, Carlos e Conceição, até o fim da vida deles. Meus filhos veem eu honrando meu pai e minha mãe. Qual é a tendência deles?
Quando eu chegar na velhice, eles vão me honrar. Então veja, por isso que quando se fala para que prolongue os seus dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dá. Isso é muito importante. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou extraindo o princípio dentro do mandamento, que cabe em qualquer lugar. Não matarás, que na verdade aqui, de acordo com esse livro, a ética do germinamento, é não assassinarás. O que é assassinar? É tirar a vida do outro sem justa causa, pela maldade, pela motivação errada. Mas pastor, por que não matarás é diferente de não assassinarás? Porque você vai perceber lá na frente o próprio Deus ordenando matar a alguns que não obedeciam à lei e queriam trazer desgraça para o seu povo, e matar apedrejado, inclusive. Então assassinar é uma coisa. Pastor, eu sou um policial, olha a ética, fui recebido a bala na favela, na boca de fumo, peguei meu revólver, minha arma, pá, matei 2. Eu pequei contra Deus? A resposta é não. Você foi agente de Deus para combater a injustiça. Pastor, alguém me deu um murro, eu peguei minha arma, pá, matei a pessoa. Você assassinou essa pessoa. Consegue distinguir? Não. Já estou adiantando um tema aqui, mas lá na frente você vai pormenorizar. Como assim? Sim, Deus dá autoridade a alguns homens para agirem de acordo com a lei, inclusive autoridade para tirar a vida do outro dentro da lei, para combater a injustiça. Daqui a pouco eu vou só dar só um tópicozinho aqui. O aborto. Por que o aborto entra neste não assassinarás? O aborto, nós entendemos que a vida começa na concepção, na união do óvulo, do espermatozoide com o óvulo, é a concepção da vida. E quando uma mulher decide abortar, que é um ato cruel, ela está assassinando um ser indefeso. É uma pessoa? É. E o que distingue esse ser indefeso? É porque é uma pessoa em um estágio diferente da vida. Eu sou uma pessoa com mais de 40 anos. E esse ser, o que me difere diante de Deus desse ser é apenas um tempo. Mas já é uma vida no ventre de uma mulher. Não é a vida da mulher, é uma vida que ocupa temporariamente o ventre da mulher. Não assassinarás. Não adulterarás. Aqui tem a ver com o casamento, com a preservação da família, com a lealdade, o bem que faz a indissolubilidade do casamento. O adultério, ele faz mal, não apenas emocionalmente. O adultério pode gerar uma doença sexualmente transmissível. O adultério destrói, rouba uma das pessoas, o pai ou a mãe, dentro da casa, os filhos que estão com o pai e com a mãe, que olham como referencial, de repente um some. O adultério traz danos econômicos, as pensões, a divisão, traz danos econômicos. Então, o adultério, ele é condenado por Deus, não é meramente pelo valor da lealdade, mas também pelos males que traz para a sociedade. Interessante isso, que a gente se resume só a questão sexual. É mais do que isso. Não furtarás. Aqui entra o direito à propriedade privada. Se eu trabalhei, comprei, eu tenho o direito de gozar do fruto do meu trabalho. O não furtarás condena a preguiça. Entendeu? O não furtarás. Por que não? Vai lá, trabalhe e conquiste. O não furtarás valoriza a meritocracia. Aqui ele se esforçou e ele conseguiu. O não furtarás não é apenas tirar o que pertence ao outro, visa estimular comportamentos que agradam a Deus e comportamentos positivos na sociedade. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui entra a mentira.
seja verdadeiro nas relações, não use suas palavras para prejudicar a vida do outro, não rotule, não fofoque, fale a verdade. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Aqui entra ainda o princípio da propriedade privada, mas também aqui trata sobretudo sobre o domínio que nós devemos ter relacionado aos nossos desejos. Deus está dizendo: controle os seus desejos, seja disciplinado dentro de si, coloque limites para os seus desejos, respeite ao outro, ao que é do outro. Você não tem o direito de desejar. Olha que coisa interessante. Se o não furtarás é você tirar o bem, o não cobiçarás é você nem sequer desejar no coração o que o outro tem. Está mandando controlar os seus instintos. Aí ele continua, aliás, ele termina aqui, né? E você percebe assim, que todos esses mandamentos, pode observar, observe os mandamentos de uma perspectiva positiva. São mandamentos que visam preservar a harmonia, a saúde, a economia, as relações de poder, a cultura, a família. É interessante demais. A ética cristã, ela não visa limitar a nossa liberdade, no sentido assim como é que eu posso dizer? Opressão. A ética cristã não tem a intenção de nos oprimir. A ética cristã tem o propósito de nos proteger de nós mesmos, nos proteger dos outros, né? E também, sobretudo, né, levar honra e glória para o nome do Senhor. Amém?